Vamos lá então, trazer notícia, trazer informação para você que está aí ligado com a gente. Falar do Ricardo Goulart. Lembra do Ricardo Goulart, rapaz? Ricardo Goulart que teve uma passagem no Cruzeiro espetacular, né? Foi bicampeão brasileiro, acho que da Copa do Brasil também, se eu não me engano, né? Passagem muito marcante pela equipe do Cruzeiro. Recentemente esteve no Bahia, né? Estava no Bahia, na verdade. E o Ricardo Goulart confirma a aposentadoria aos 31 anos. Abre aspas. Temos que saber nos retirar. Fecha aspas, disse aí o ex-jogador já, né? Aos 31 anos, o meio-atacante Ricardo Goulart oficializou nesta segunda-feira, ou seja, ontem, a aposentadoria do futebol. Na Arena Fonte Nova, o até então jogador do Bahia concedeu uma entrevista coletiva para explicar a decisão de encerrar a vitoriosa carreira. Para muitos, um jogador com 31 anos tem muita lenha para queimar. Futebol exige dedicação. Saiu grato. Foi decisão muito bem pensada, conduzida da melhor forma. Não é porque encerrei esse ciclo que vou ficar fora do futebol. Decisão que tomei de cabeça pensada. Estou tranquilo. Olhando o meu histórico, saio feliz. Garante aí o jogador ex-Bahia, né? Ricardo Goulart não foi claro sobre o principal motivo que o fez se aposentar dos gramados. Ele apenas reconheceu que não estava satisfeito com o seu rendimento dentro de campo. Não foi repentino. Venho trabalhando isso. Tenho um staff. A gente está pensando em uns projetos. As coisas precisam acontecer com calma. É deixar essa realidade vir à tona. É trabalhar o mental com apoio da minha família, disse aí o jogador. Eu sempre fui profissional, faço autocrítica. A minha carreira toda foi dessa maneira. Cheguei no ano passado, conseguimos conquistar o acesso. E esse ano fizemos uma pré-temporada. Conseguimos o Campeonato Baiano. Acho que nos últimos dias, jogos, os meus números, estava me cobrando muito isso. Na vida, temos que saber nos retirar. Não foi por falta de dedicação. Acho que quando começa a mostrar algumas situações, a gente tem que ter a sabedoria para ser grato. Completou. Com a decisão pela aposentadoria, Ricardo Goulart encerra aí uma carreira repleta de títulos no Brasil e no exterior. O melhor momento aí dele foi de 2013 a 2014, quando foi bicampeão brasileiro pelo Cruzeiro e convocado aí para amistosos da seleção brasileira. Depois, o jogador seguiu para a China, onde foi multicampeão e destaque. Pois é, rapaz, boa sorte aí pro Ricardo Goulart, né? Ele disse que não vai sair do futebol, deve ter algum cargo aí, de repente até no próprio Bahia, né? Pode ter algum cargo aí, diz que tem algumas coisas encaminhadas, né? Mas não pode falar no momento. De repente, aquela coisa, o Ricardo Goulart, eu estava até conversando com um amigo meu, Marcelão, nosso Marcelo aqui também, que faz parte do nosso canal Cristiano Santos Radialista, sobre isso. Ricardo Goulart, ele teve muitas lesões, não foi lesões pequenas. Se você tem lesões que tira você uma semana, 2 semanas, beleza. Mas as lesões que ele teve foram gravíssimas, né? De ficar muito tempo fora dos gramados, fora de combate, vamos colocar assim. Então isso pesa, né, gente? Isso pesa. Ah, Cristiano, mas 31 anos só. Tem jogador aí que tá com mais de 40 anos e tá jogando ainda. Eu entendo, é o caso de Nenê, é o caso de Fábio do Fluminense, né? Nenê que foi pro Juventude, o Fábio do Fluminense que tá jogando em alto nível. Mas esses jogadores, eles não tiveram nenhuma... Se tiveram, foi foi uma lesão, foi lesões tão graves como o Ricardo Goulart teve, né, gente? O Ricardo Goulart teve algumas contusões que a gente sabe que chega uma hora que o corpo não aguenta. Ele é novo, lógico, 31 anos é novo ainda. Mas, devido a isso, né, o corpo da gente, meu amigo, o corpo da gente, ainda mais de um atleta que recebe tanta pancada, que eles imaginam aí, né? Só que tanta lesão séria. Ronaldo, por exemplo, Ronaldo Fenômeno, né? Voltou a jogar futebol
próximo ali a 2022, da 2002, por um milagre de Deus, né? Claro que tem a medicina também, mas principalmente o milagre de Deus, né? E ele conseguiu voltar, mas também depois da Copa também não foi o mesmo Ronaldo, né? Tanto que não demorou-se muito e o Ronaldo se aposentou também, né? Então boa sorte aí para o Ricardo Goulart na sua nova jornada. Falar do Paris Saint-Germain, que tem a maior folha salarial do mundo. Pois é, você sabia disso? O PSG tem a maior folha salarial do mundo. É o que aponta um levantamento do jornal italiano Gazzetta dello Sport, com os gastos dos grandes clubes europeus na atual temporada. O time de Mbappé, Neymar e também Messi desembolsa aí 729 milhões de euros, cerca de 4 bilhões de reais por ano, com seu elenco. Pouco dinheiro, né, rapaz? Real Madrid e Barcelona completam o pódio. Rapaz, é muita grana, né, gente? É muita grana, rapaz. Tá falando de futebol europeu, dos maiores clubes do planeta, né? O PSG ainda não é um gigante do futebol europeu, em termos de títulos, né? Mas em termos de grana, sim. Em termos de grana, tá entre os tops aí, né? Deixa eu falar desse assunto aqui que é muito chato. Chato pra caramba. A gente vem falando aqui já há algum tempo, né, desse assunto, que é a questão de quem vai comandar aí as ações do Maracanã. A briga está entre a dupla Fla-Flu, que encerra-se hoje, a TPU, né? Que é o termo aí que permite o Fluminense, o Flamengo e o Fluminense mandarem no Maracanã. O Vasco entrou com ação, o juiz se disse na noite de ontem incompetente para julgar a mesma e passou para frente, né? Maracanã avalia dano no gramado, e Flamengo e Fluminense vem Vasco com o objetivo de tumultuar a gestão. Alvo de críticas por parte de Cláudio Maldonado, auxiliar técnico do Vasco, e de Arthur, jogador do Palmeiras, após o empate em 2-2 no último domingo. O estado do gramado do Maracanã virou pauta nesta segunda-feira. O Maracanã avalia os danos aí da maratona de 8 jogos em 23 dias em abril. Ainda faltam 2 partidas este mês. E o GE teve acesso à imagem que mostram aí o estado do gramado. Eu tô vendo aqui, realmente o Maracanã tá, nossa senhora, né? Josh Wander, dono aí da 777 Partners, empresa que comprou a SAF do Vasco, chegou a dizer nos bastidores que tem um plano para o gramado do estádio. Porém, para o Flamengo e Fluminense, gestores aí do Maracanã, o objetivo do clube rival, no caso o Vasco, é tumultuar perto do fim aí do termo de permissão de uso da dupla Fla-Flu, que se encerra nesta terça-feira. Dava para ver claramente na televisão que o gramado está bem ruim. Quando a gente fala que o Vasco não pode jogar por causa do gramado, não é nenhuma picuinha, são argumentos técnicos e verdadeiros. Hoje temos fotos do que o jogo de ontem causou. Gramado está com muito buraco. A parte da área técnica, inclusive, mudou de cor. Óbvio que isso não é exclusivamente por conta do jogo de ontem, mas pelo acúmulo de jogos. Foi exatamente o que mostramos na ação. No pior mês possível, o Vasco jogou no Maracanã. Nossa argumentação no processo era plausível, tanto que o efeito no gramado foi esse, disse Matheus Montenegro, vice-presidente geral do Fluminense, ao GE, e continuou. Basicamente, o Vasco jogou esse jogo no Maracanã não porque achava que é essencial, e sim porque quer tumultuar a nossa gestão. O único objetivo deles é efetivamente prejudicar o gramado para depois dizer que pode fazer melhor. Tanto que saiu uma matéria do Josh dizendo que ele tem um plano para que o gramado fique melhor. Finalizou aí o dirigente do tricolor carioca. Outro a reclamar foi o auxiliar técnico do Palmeiras, o João Martins, que disse na coletiva de imprensa após a partida que o gramado não foi molhado antes da partida. O GE recebeu informações de que, de fato,
o campo não foi molhado antes do jogo para o gramado sofrer menos. O vice-presidente geral e jurídico do Flamengo, Rodrigo Dush de Abrantes, seguiu aí a mesma linha, inclusive utilizou o estádio San Siro em Milão como exemplo, já que o local é dividido entre as partidas do Milan e também da Inter de Milão. Flamengo e Fluminense fizeram essa parceria priorizando o futebol. São entidades sem fins lucrativos, só para esporte. O Vasco é uma entidade que visa o lucro. O interesse deles no Maracanã é para ter lucro. Meu Jesus do céu. Eles podem ter um plano. Qual? Botar um gramado sintético que lesione mais os jogadores? Todo mundo sabe, a própria FIFA não faz nenhum campeonato com grama sintética. O Vasco pede para jogar. Tem o lado dele, de só escolher a data que for melhor, que ele sabe que vai ter um lucro, mas também tem o lado de querer destruir o trabalho o trabalho que estamos fazendo, de querer fazer o Maracanã ficar ruim. Primeiro porque vai ter vantagem esportiva guardando o estádio dele, e Flamengo e Fluminense não tem opção. Vasco vem destruir nosso estádio. Como é que é nosso, rapaz? Calma, menino. Nosso estádio. Eles sabem que o gramado não há condição de pegar 2 dias seguidos de jogos e depois ter outro na quarta. Já estava péssimo ontem e vai continuar na quarta-feira com Flamengo e Maringá pela Copa do Brasil. Deixa eu pontuar aqui. Primeiro o seguinte. Quando a gente fala assim, Flamengo e Fluminense não tem estádio, não é uma agressão. Primeiro isso. Porque quando se fala para o flamenguista, para os dirigentes, que eles ouvem Flamengo não tem estádio, aí eles já ouvem como uma agressão, e não é. Agressão é isso aqui, falar que o Maracanã é de vocês. Isso que é agressão. Agressão às outras agremiações, no caso Vasco e Botafogo. Botafogo não está fazendo questão porque ele tem um engenhão. E, cabe ali o número de torcedores que eles entendem que tá bom. Agora o Vasco não. O Vasco vai precisar jogar no Maracanã mais vezes. Porque o Vasco tem um plano de aumentar São Januário para 43 mil pessoas. E até lá, vai jogar no Maracanã. Queira Flamengo, queira Fluminense ou não, vai jogar. Ah, não quer não vamos deixar. Aí o Vasco entra na justiça de novo e vai conseguir. Toda vez que o Vasco entrar na justiça para jogar no Maracanã, vai conseguir. Agora, deixa eu falar um pouco do Fluminense. O Fluminense, o Vasco nunca levou a sério, nunca levou assim a risca a questão da rivalidade fora de campo. Mas já o Flamengo já levou, o Fluminense está levando também. Só que o Fluminense está que nem aquele... Como é que eu posso colocar o Fluminense? O Fluminense, vou dar um exemplo para vocês. O Fluminense, para quem não lembra, quando precisava jogar uma competição, o que é que fazia? Pegava o telefone. Ô Vasco, é o seguinte, cara, poxa, quarta-feira tem um jogo aí da Copa Sul-Americana, da Copa do Brasil, da Libertadores. Tem como você me emprestar aí não, velho? O São Januário, não? E o Vasco ela emprestava. E quando se descobriu o valor que o Vasco estava prestando, alugando para o Fluminense, foi assim, uma coisa tão ridícula, que depois que saiu o valor, o Vasco proibiu o Fluminense de jogar lá. Porque o torcedor começou a fazer uma campanha muito ferrenha por isso. Ou seja, o Vasco e o Fluminense tinham uma boa relação. Mantinha uma boa relação. Só que o Fluminense, empolgado com o seu momento, que o momento é bom no futebol, juntou com o Flamengo. Flamengo também tem dinheiro. E aí o Fluminense está se achando que ele é o gigantesco. Tanto que os dois fizeram uma matéria falando que o Maracanã tem que ser administrado pelos 2 maiores clubes do Rio de Janeiro, que no caso eles se intitularam aí que o Flamengo e o Fluminense são os maiores do Rio de Janeiro.
O Flamengo eu entendo que é grande. Com todo respeito ao Fluminense, o Flamengo eu entendo que é grande. Se a gente for colocar no papel os títulos, realmente, o Flamengo é gigantesco. Do mesmo tamanho do Vasco. E eu não estou falando de títulos aqui não, porque o Vasco tem muito título também. O Flamengo é tricampeão da Libertadores, é campeão mundial, o Vasco não tem campeonato mundial, não tem. Tudo bem. Mas se for pegar outros títulos aí, o Vasco tem tudo. Né? Então assim, agora o Fluminense nunca foi campeão de, nem assim, só brasileiro, joia, parabéns. Mas o Fluminense nunca foi campeão sul-americano, por exemplo, nunca foi campeão. Como que você pode colocar, primeiro que é um desrespeito, com Vasco e com Botafogo, que não foi mencionado, mas caiu, né, no colo, né? Primeiro que é um desrespeito a essas duas agremiações, né? Você falar que no Rio de Janeiro só tem dois clubes grandes, que é o Flamengo e o Fluminense. E com todo respeito, tem até o nosso amigo Nilson aqui, que é Fluminense, falar que o Fluminense é maior que o Vasco, tá brincando, né? O Fluminense vive um momento melhor que o Vasco, sim. O Flamengo vive um momento de conquistas, de campeonatos melhor que o Vasco, sim, há muito tempo já. Sim. Agora, nenhum dos dois é maior que o Vasco. Principalmente o seu Fluminense. Com todo respeito, vou falar de novo, com todo respeito, o Fluminense perto do Vasco é desse tamanho aqui, ó. Desse tamanho aqui, ó. Com todo respeito, até o nosso Nilson Silva, aqui também aqui do nosso canal. E os torcedores do Fluminense que forem assistir esse nosso vídeo, ou que estiverem assistindo esse nosso vídeo, com todo o respeito que eu tenho a vocês, né? Porque não tem cabimento, gente. E outra, o Vasco, repito aqui pela não sei quantas vezes, o Vasco quer a licitação do Maracanã, não é só para ele jogar, é para todos. O Flamengo quer jogar lá, poxa, eu quero jogar no Maracanã, sem problema, não vai precisar entrar na justiça não. Fluminense, eu quero jogar lá, não precisa entrar na justiça não, pode jogar. Faz que nem o Vasco está fazendo, vai lá e paga, pronto, joga no Maracanã. Paga as despesas, joga no Maracanã. É o direito que o Flamengo tem, o Fluminense tem, o Botafogo tem e o Vasco também tem. Agora você pegar duas agremiações só e colocar para mandar no Maracanã, para dizer que é dono do Maracanã, e enchem a boca para falar que é dono do Maracanã. Vocês querem ter um estádio? Construam, principalmente o Flamengo. O Flamengo não tem tanto dinheiro, por que não constrói um estádio, caramba? Vocês não têm tanto dinheiro, por que vocês não constroem um estádio? Você tem medo de quê? Tem medo tem medo da fonte secar? Constrói uma arena para vocês, faz que nem o Corinthians, o Palmeiras, o Atlético Paranaense, o Galo, que está construindo, mesmo sendo um time que está devendo demais aí, construiu uma arena. Por que vocês não podem construir a de vocês também? Constrói uma arena e parem de falar que o Maracanã é de vocês. Parem com isso. E o Fluminense, se coloque no seu lugar. Não entre nessa não, sabe? Porque lá na frente, o Flamengo vai fazer que nem fez com o Vasco. O Vasco entrou numa onda aí de apoiar o Flamengo, né? Para bater na Globo. Depois o Flamengo conseguiu um patrocínio gigante aí que tá até hoje, lá de Brasília, e o Vasco. Né? O Vasco teve foi muita represária. Muitas represárias. Muitas represárias depois disso. Fluminense, cuidado. Cuidado aí, viu? Ainda falando nisso, licitação do Maracanã, Vasco rebate argumento de Fla-Flu e governo do Rio antes de decisão de juiz. O departamento jurídico do Vasco rebateu rapidamente a manifestação da dupla Fla-Flu e do governo do estado do Rio de Janeiro, que é flamenguista, né? É bom que se diga isso, o governador do Rio de Janeiro é flamenguista, tá? Pois é. Antes da decisão do juiz Marcelo Alvarenga Leite, prevista ainda para esta segunda-feira, já saiu, como já disse para vocês, ou mais tardar na terça, data do fim do prazo do atual termo de permissão de uso, que termina hoje no caso. O Clube de São Januário
defendeu que os argumentos devem ser rechaçados. O TPU atual vence nesta terça-feira. O governo do estado do Rio de Janeiro quer renovar a sessão aí temporária a Flamengo e Fluminense por mais 180 dias. Claro, né, rapaz? É o time do coração do menino, né? A mesma modalidade utilizada desde o final de 2019. São 6 renovações automáticas sem chamamento público, principalmente fato de crítica dos vascaínos contra a celebração de novo vínculo. Repito, gente, o Vasco, não estou aqui defendendo o Vasco, todo mundo sabe que eu sou vascaíno. Se o Vasco tivesse errado, eu também viria aqui e falaria. E vocês sabem disso. Vocês sabem muito bem disso. Sabem muito bem disso. Que eu não tenho essa bobeira de ficar, não, o Vasco tá certo, estando errado. Não. Tá errado, tem que falar que tá errado. E o Flamengo e o Fluminense estão errados. Estão errados. Né? Porque você não pode tomar para si aquilo que não é seu. Não pode. Ah, mas o gramado não aguenta tantos jogos. Não pode ter dois jogos. O próprio Flamengo e Fluminense falou isso. Não podem ter 2 jogos seguidos no Maracanã. Aí jogou o Flamengo em um dia e o Fluminense jogou no outro. Ou foi vice-versa. Sei que os dois jogaram. E aí foi o argumento certinho para o juiz meter a caneta e falar, não, o Vasco também pode jogar lá, que vocês jogaram 2 jogos seguidos. Coisa que vocês mesmos falaram que não podia, que ia estragar o por que o estado do gramado só estraga quando o Vasco joga? Por que o gramado não estraga quando o Fluminense joga? Quando o Flamengo joga, não estraga, não? Que absurdo, gente. Quando o Flamengo joga, o Fluminense joga, o gramado não estraga. Engraçado isso. Aí só estraga quando o Vasco joga. Não, é muito acúmulo do jogo. Vocês lembram a última vez que o Vasco jogou no Maracanã? Vocês lembram? A última vez que o Vasco jogou no Maracanã, se eu não estou enganado, foi contra o Sport ou Cruzeiro. Na Série B ainda do ano passado. Agora um jogo desse, né? Tamanha aí é a pedição, vamos colocar assim, né? De público no Maracanã. O Vasco colocou 60 mil pessoas no Maracanã. 60 mil pessoas, coisa que o Maria vai com as outras, no caso é o Fluminense, não consegue colocar nos seus jogos na Libertadores, numa fase boa. Não consegue colocar, deve ser inveja, né, gente? Deve ser inveja, né, gente? Você não tem capacidade disso, não. Porque, sinceramente, com todo respeito, e eu tenho repito, você pode até dar seu comentário embaixo aí em relação a isso. Se você achar que eu estou errado, pode comentar, pode discordar de mim, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. O debate aqui, a gente vive num país democrático, então cada um tem a sua opinião e tem que expressar a mesma. Mas não dá, né, gente? Não dá, sinceramente não dá. Né? Não dá. Ainda coloca no texto ainda que é maior do que Vasco e Botafogo. Não citou Botafogo, né? Não citou Botafogo, mas se fala que é o maior, que são os 2 maiores do Rio. Os 2 maiores do Rio. O Fluminense deve ser o maior do Rio mesmo, porque assim, ganha um campeonato carioca e faz um livro. Que ganhou um campeonato carioca. Deve ser o maior mesmo. Realmente. Se um time desse um dia ganhar uma Libertadores, ele faz o quê? Ele faz uma cidade com o nome lá, Fluminense ganhou a Libertadores. Com todo o respeito que eu tenho, repito, tem o nosso amigo Nilson Silva, que é aqui do canal, tá sempre trazendo informações pra gente aqui, e ele sabe o quanto respeito a agremiação chamada Fluminense. Respeito, e a do Flamengo também. Só que eles estão errados, gente. Estão errados. Dá pra sentar o bumbum, as três diretorias, e falar assim, vamos parar com essa bobagem? Vamos parar com essa bobagem? Vamos nós 3 comandar o Maracanã? Pronto, acabou. Acaba essa briga. Não sei se isso é possível. Não sei se o governo aceitaria isso. Não sei. E se a lei aceita isso, 3 times mandarem fazer uma concessão tripla, né, no Maracanã. Não sei se é possível isso. Mas com essa briga toda não vai acontecer, né? Vamos falar de Libertadores da América, porque a Conmebol muda a data da final aí da Libertadores para 4 de novembro. A Conmebol
antecipou a data da final da Libertadores de 2023 em uma semana. A decisão da atual edição do torneio será no dia 4 de novembro, um sábado, e não mais no dia 11 de novembro, como divulgado anteriormente pela entidade. A partida está confirmada para acontecer no Maracanã, no Rio de Janeiro. Com isso, o campeão da Libertadores terá mais tempo aí, na verdade mais uma semana, né? Para se preparar para o Mundial de Clubes, que começa no dia 12 de dezembro. A Conmebol também mudou as datas previstas para o sorteio do mata-mata e dos jogos das oitavas de final. A definição dos confrontos passou do dia 5 de julho para o dia 21 do mesmo mês, e as partidas aí da primeira fase eliminatória serão no início de agosto. Pois é, rapaz, outra coisa que mudou também foi a final. Na verdade, que mudou também foi... Mexeu também na Conmebol, não, na Sul-Americana não, né? A final da Copa Sul-Americana não teve mudança aí, a sua data alterada, né? E segue prevista para o dia 28 de outubro no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. O torneio, porém, também teve aí mudança na data das oitavas de final. Pois é, rapaz, oitavas de final mudaram aí. Fase de grupos, 3 de maio a terceira fase, a terceira rodada. 24 de maio a quarta rodada, 7 de junho a quinta rodada e 28 de junho a sexta rodada aí, né, da Copa Sul-Americana. Repescagem das oitavas, 12 a 19 de julho, sorteio do mata-mata, 21 de julho. Oitavas de final, 2 e 9 de agosto. Quartas de final, 23 a 30 de agosto. Semifinal, 27 de setembro a 4 de outubro. E a final, 28 de outubro. Pois é. A Copa Libertadores da América e também a Copa Sul-Americana. Aquela nossa paradinha, já já a gente volta pra gente falar de Copa do Brasil, né? Copa do Brasil vai ser o assunto no próximo bloco aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Fique por aí, a gente volta já já. 2 recados para você: Porções e Bolos da Linde e Cristiano Santos, a voz que divulga você. Estamos de volta com o nosso vídeo aqui nesta terça-feira, dia 25 de abril de 2023. De volta. Antes da gente falar de Copa do Brasil, deixa eu falar aqui do Campeonato Brasileiro, né? Que a segunda rodada foi fechada ontem. Jogo que aconteceu na Arena Fonte Nova, Bahia e Botafogo. Botafogo ganhou o jogo, né, rapaz? Ganhou mais um aí, a segunda seguida aí, também pelo mesmo placar, né? 2-1. Tinha ganhando do São Paulo na estreia por 2-1 e da mesma maneira. Fez 1-0, tomou gol de empate e aí fez o segundo, né? E conseguiu vencer aí o confronto. Mesmo jeito. Fez 1-0 também contra o Bahia. Tomou o empate e depois fez o segundo gol com o Tietê, né, rapaz? O time do Botafogo começando muito bem aí a competição nacional, né? Parabéns ao Botafogo. Se o Botafogo tá feliz, 2 jogos, 2 vitórias. Por outro lado, Bahia, 2 jogos, 2 derrotas, e o torcedor já começa a ficar preocupado. Ah, Cristiano, mas é só a segunda rodada, meu amigo. Campeonato Brasileiro, principalmente esse ano, né? Esse ano vacilou, meu amigo, tchau, tchau, né? Vacilou, tchau, tchau, né? Tem como não, rapaz. Pois é. Próxima rodada aqui do Campeonato Brasileiro vai sair só no sábado, a terceira rodada, né? Sábado e também domingo, né? E termina também na segunda-feira. Teremos no sábado, às 16h30, Coritiba e São Paulo. Coritiba, 2 derrotas aí em 2 jogos. O São Paulo, uma derrota para o Botafogo e uma vitória de 3-0 aí na última rodada, no final de semana, contra a equipe do Goiás. Não, né, rapaz? Foi contra a equipe do... São Paulo ganhou de quem, rapaz? Me deu um branco. É do América Mineiro, né? São Paulo ganhou do América Mineiro por 3-0. Fortaleza, que ganhou de 3-0 do Coritiba, jogando lá em Curitiba. Joga às 16h30 também de sábado contra o Fluminense. Fluminense que, ao lado do Botafogo, tem 100% de aproveitamento. Também no sábado, só que às 18h30, né? Um pouco mais tarde, o Palmeiras faz o clássico com o Corinthians lá no Allianz Parque, rapaz. O Corinthians vem de uma derrota de 3-1 para o Goiás e o Palmeiras vem aí de um empate em 2-2 contra o Vasco no Maracanã. Ainda no sábado teremos o Santos e o América Mineiro. O Santos ainda não venceu, uma derrota
e um empate. Empatou com o Galo na Vila Belmiro na semana passada, na verdade no final de semana, né? Na semana passada mesmo, né? Final de semana, na Vila Belmiro foi 0-0 e agora pega o América Mineiro. O América que vem de 2 derrotas aí na competição, né? Jogo às 18h30 também. Também no sábado o Bragantino recebe o Cruzeiro. O Bragantino que vem aí de uma vitória, né? Uma vitória e um empate, é isso? É uma vitória e um empate, isso mesmo. Uma vitória e um empate. Já o time do Cruzeiro vem de uma derrota e uma vitória. O jogo acontece também no sábado às 18h30. Às 9 horas da noite do sábado, fechando os jogos do sábado, tem o encontro dos Atlético. Eles se enfrentaram pela Libertadores recentemente e vão se enfrentar agora pelo Campeonato Brasileiro. Só que agora na casa do Galo, né, rapaz? Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, às 9 horas da noite, no Independência, né, rapaz? No Independência aí, pra gente saber se o Galo vai se recuperar. O Galo tem uma vitória e um empate. Já o Furacão, o Atlético Paranaense, vem aí, né, de uma derrota para a equipe do Fluminense por 2-0 e uma vitória e uma derrota, né? Uma vitória por 2-0 jogando contra o Goiás na estreia e uma derrota por 2-0 para o Fluminense na segunda rodada. Os jogos do domingo teremos o clássico Flamengo e Botafogo. Botafogo 2 jogos, 2 vitórias. Flamengo 2 jogos, 1 vitória e 1 derrota. O jogo acontece às 16 horas no Maracanã. O Internacional que venceu o Flamengo joga no domingo às 18h30, recebe o Goiás. Também às 18h30 do domingo, o Cuiabá recebe o Grêmio. E na segunda-feira, fechando aí a rodada 3, né? Às 8 horas da noite, teremos o Vasco em São Januário recebendo a equipe do Bahia. Bahia vem de 2 derrotas, o Vasco vem de 1 vitória e 1 empate. Classificação, Fluminense 6 pontos, Botafogo 6 pontos, terceiro Fortaleza 4 pontos, Palmeiras 4 pontos, o Vasco na quinta colocação 4 pontos, o Inter 4 pontos e o Bragantino 4 pontos. Aí vem uns times com 3 pontos, ó. Flamengo 3 pontos, São Paulo 3 pontos, Goiás 3 pontos, Atlético Paranaense 3 pontos, Cruzeiro 3 pontos, Grêmio 3 pontos, Corinthians 3 pontos. A galera do 1 ponto, Cuiabá, Atlético Mineiro e Santos. E a galera que não pontuou ainda, Bahia, Coritiba e América Mineiro. Pois é, situação então aí do Campeonato Brasileiro. E vamos falar de Copa do Brasil, né? Falar de Copa do Brasil para você que está aí com a gente. Eu falei para vocês que o Atlético Paranaense vai visitar o Atlético Mineiro no final de semana, né? Pelo Campeonato Brasileiro, mas hoje decide a sua vida na Copa do Brasil. Vamos saber as coisas aqui então das duas equipes, as prováveis escalações. Começar pelos donos da casa, que é o Atlético Paranaense, do Paulo Turra. Turra optou aí por um time misto no final de semana e poupou aí 6 jogadores. 3 deles ainda entraram em campo na segunda etapa diante do Fluminense. A justificativa foi pelo jogo decisivo de hoje e também o desgaste contra o Atlético Mineiro. A maioria deles deve voltar, como o Zé Ivaldo, o Kelvin, o Davi Teranz e também o Vitor Roque. Provável escalação aí do Furacão: Bento no gol, Kelvin, Zé Ivaldo, Thiago Helene e também o Pedrinho, Eric ou então o Hugo Moura, Fernandinho e Christian, Vitor Bueno, o Davi Teranz, Rômulo e o Vitor Roque na frente. Esse é o provável Furacão para o jogo de logo mais. Esse jogo acontece às 21h30, às 9h30 da noite. Tarde pra caramba, né, rapaz? Pois é, o CRB aí vai da seguinte maneira para esse confronto. O CRB do técnico Humberto Louser. O Louser deve fazer mudanças no time em relação ao jogo de sexta-feira contra o Atlético Goianiense pelo Brasileiro. O CRB não foi bem em Goiânia, perdeu por 2-1 e o volante Juninho Valoura deve entrar no lugar de Anderson Leite, que saiu de campo machucado. No meio-campo, há uma disputa aí aberta entre João Paulo e Rafael Longini. A dúvida no ataque é Renato, artilheiro do time na temporada com 11 gols. Ele se recuperou aí de lesão muscular, viajou a Curitiba e tem chance de ser titular no lugar de Copete. Provável escalação então aí do CRB: Diogo Silva no gol, Matheus Ribeiro, Fábio Alemão, Anderson Conceição, aquele mesmo que jogou no Vasco, e Guilherme Romão.
Auremi, Juninho Valoura e Rafael Longuinho, ou então o João Paulo, Mike Copete, ou então Renato e Anselmo Ramon. Esse o provável time aí do CRB para o confronto contra o Atlético Paranaense. Pois é, eles se enfrentam nesta terça-feira, já disse para vocês, né? Jogo às 21h30 no horário de Brasília. No jogo de ida, o CRB venceu por 1-0, ou seja, o time do Atlético Paranaense tem que pelo menos devolver aí o placar mínimo, né? Ganhar por 1 gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Vencendo por 2 gols de diferença, o Furacão se classifica. Um empate classifica o time do CRB. Falar de Paysandu e Fluminense. Esse jogo aí às 20 horas, às 8 horas da noite, no Mangueirão, rapaz. Pois é, o Fluminense atropelou no jogo de ida. Agora é a vez do Fluminense visitar o Paysandu. Paysandu do técnico Márcio Fernandes. O Papão deve repetir a formação com 3 zagueiros, assim como foi no jogo contra a Tonaluso no último sábado, dia 22, pelo Parazão. Márcio vai precisar colocar um jogador no lugar de Vinícius Leite, já que o atacante atuou pelo Vila Nova na Copa do Brasil e não pode mais entrar em campo por outro time nesta edição do torneio. Provável escalação então do Papão: Thiago Coelho no gol, Edilson, o Boca Negra, o Edilson, também o jogador Boca Negra, Rodolfo, Filemon, Genilson e também o Eltinho, ou então o Igor Fernandes, João Vieira, Giovani e Fernando Gabriel, Luiz Felipe e Mário Sérgio na frente. Esse é o provável Paysandu para jogar contra a equipe do Fluminense. E o Flusão, Cristiano, como é que vai para esse confronto? Fernando Diniz vai promover aí mudanças na equipe por conta da vantagem do desgaste dos últimos jogos. O lateral esquerdo Marcelo sequer viajou com a delegação. Felipe Melo, Ganso e também o Arias também devem ser preservados, né, pela comissão técnica tricolor. Provável escalação então do Flusão: tem Fábio no gol, Samuel Xavier, Nino, Vitor Mendes e também o Guga, André, Alexander, Lima, Keno, John Kennedy e também o Germancano na frente. Esse é o provável Fluminense para o confronto de logo mais às 8 horas da noite pela Copa do Brasil. Lembra vocês que o primeiro confronto, né, entre as duas equipes acabou em 3-3, aliás, em 3-0. 3-3, Cristiano? 3-0 para a equipe do Fluminense. Portanto, o Fluminense pode perder até por 2 gols de diferença, que mesmo assim avança para a próxima fase da Copa do Brasil. Acho que o Fluminense vence o Papão hoje novamente, né? Acho que o Fluminense, mesmo assim, vence de novo pela necessidade. O Papão vai ter que ir para cima, né, gente? E aí, eu acho que o Fluminense vai ter que ditar o ritmo do jogo, mas vamos esperar para ver o que acontece. O Fluminense, evidentemente, que é muito favorito para passar. Sabe das coisas entre Ituano e São Paulo, né, rapaz? O jogo de volta, jogo difícil para o tricolor paulista. O primeiro jogo foi 0-0 no Morumbi, agora é lá em Itu, né, rapaz? O Ituano do técnico Gilmar Dalpozo, depois aí de poupar os jogadores mais experientes, o técnico Gilmar Dalpozo terá o retorno de Claudinho, Rafael Pereira e também o Jonathan Silva e Lucas Siqueira. A principal dúvida no 11 inicial aí do Ituano é na meta. Jefferson Paulino, que se machucou no aquecimento do jogo contra o Ceará, é dúvida. Se o camisa 12 não tiver condições, o David, David mesmo, David, né? O David será mantido como titular. O Galo de Itu deve ir a campo com a mesma formação da partida de ida, 1-3-5-2, com um dos 3 zagueiros também variando na função de primeiro volante. Thiaguinho e Bruno Xavier, reforços aí vindos do Água Santa, devem ser mantidos como titulares. Provável escalação então aí do Ituano, né? Tem Jefferson Paulino no gol, então o David, Marcel, Rafael Pereira e também o Claudinho, Pacheco, Lucas Siqueira, Thiaguinho, Eduardo Persson e também o Jonathan Silva, né? Paulo Vitor e o Bruno Xavier na frente. Esse o provável Ituano. E o tricolor paulista do técnico Dorival Júnior. Dorival Júnior que começou com o pé direito, vencendo aí na sua estreia no Campeonato Brasileiro.
O técnico Dorival Júnior deve manter boa parte da equipe que iniciou o duelo contra o América Mineiro, mas terá que fazer aí ao menos uma mudança. O Raí Ramos, titular no sábado, não poderá jogar por ter atuado na Copa do Brasil justamente pelo Ituano. Rafinha deve herdar a vaga. Provável então escalação do tricolor paulista: Rafael no gol, Rafinha, Arboleda, Beraldo e também o Patrick, ou então o Caio Paulista, Luan, Pablo Maia, Rodrigo Nestor e o Michel Araújo, Luciano e Caleri na frente. Esse é o provável São Paulo para o jogo decisivo. Alô, torcedor do São Paulo, né, rapaz? Hoje é dia do coração, ó. Disparar, né, menino? Disparar, porque é difícil, o jogo é complicado. Ah, Cristiano, mas é o Ituano, meu amigo. Quem bem conhece o Ituano é Cristiano, né? O ano passado foi um sufoco pro Vasco subir pra Série A, rapaz. Não é brincadeira, jogar contra o Ituano lá é muito difícil. Ainda mais nessa situação aí, né? O Ituano vai se fechar e vai sair para tentar uma bola, mesmo jogando em casa. Mesmo jogando em casa. Eu acredito que o Ituano vai para cima do São Paulo com tudo, que não vai. Até porque não tem vantagem de ninguém. Se empatar é maravilhoso pro Ituano. Ele vai decidir nos pênaltis. Assim ele eliminou o Corinthians no Campeonato Paulista. É tudo que o Ituano quer. Um empate novamente para levar a decisão para os pênaltis. Cabe ao São Paulo jogar futebol. Mas parece, né? Apesar do sufoco que o São Paulo passou contra o América, Cristiano, mas foi 3-0. Pega os melhores momentos do jogo. Assim, o melhor jogador, acho que o melhor jogador em campo do São Paulo foi o Rafael, o goleiro. Pegou demais, né? Foi 3-0, o São Paulo foi competente, fez os gols, mas o jogo não foi fácil assim não. Quem também joga hoje pelo jogo de volta da Copa do Brasil é o Cruzeiro, que perdeu por 1-0 no jogo de ida, né, rapaz? E o Cruzeiro tem que vencer aí pelo menos por 2 gols de diferença para se classificar. Por um gol, leva a decisão para as penalidades máximas. Vamos saber das coisas aqui então do Cruzeiro. O Cruzeiro não tem novidades em termos de desfalques para a partida. Reinaldo e Daniel Júnior ainda ficam fora por questões físicas. Por outro lado, Henrique Dourado está relacionado pela primeira vez, mas com condições para poucos minutos de jogo. O técnico Pepa tem condições de repetir a escalação da vitória sobre o Grêmio no último sábado. Felipe Machado, que entrou bem no segundo tempo, é a opção aí para disputar vaga com Ramiro. Wesley e Bidu, ou na verdade Bilu, né, são alternativas ao Nicão, na função aí mais aberta entre os titulares com o comando português. Provável escalação então da Raposa: tem Rafael Cabral no gol, William, Lucas Oliveira e também o Luciano Castan e Marlon. Richard, Ramiro, então Felipe Machado e Matheus Vital. Bruno Rodrigues, Nicão, então Wesley ou Bilu e o Gilberto na frente. Esse é o provável time do Cruzeiro para o jogo contra o Náutico. Tá 1-0 para o Náutico, né? Náutico aí do técnico Dado Cavalcante. Será que o Náutico vai surpreender, rapaz, o Cruzeiro? Precisando de um empate para voltar para Recife classificado, o treinador do Náutico, o Dado Cavalcante, deve manter a campo uma equipe mais precavida aí do que a utilizada no jogo de ida nos aflitos. Com isso, o volante paraguaio Juan Galto pode substituir o meia Matheus Carvalho e atuar ao lado aí do também volante Jean Mangabeira na proteção. Com o experiente Souza, né, ex-Cruzeiro, sendo aí o único responsável pela criação no meio de campo. Outra mudança, essa forçada será na zaga. Investigado aí na operação penalidade máxima, o zagueiro Paulo Miranda acertou saída do clube. Com isso, Odivan formará dupla com Denilson. A única dúvida é no ataque entre o experiente Jael e o prata da casa aí, o Júlio. Provável escalação então do Náutico: tem Wagner no gol, Vitor Ferraz, Odivan, Denilson e também o Diego Matos, Jean Mangabeira, o Juan Galto e Souza. Pool, Vilero, Jael, então Júlio e Caion na frente. Esse o provável Náutico para o confronto contra a equipe do Cruzeiro. Repita, 1-0 para a equipe do Náutico, né? O Cruzeiro precisa de 2 gols de diferença para se classificar no tempo normal. Se ganhar por 1 gol de diferença,
a decisão vai para as penalidades máximas. E aí conheceremos assim o time, né, que passa aí para a próxima fase da competição. Então é isso, né, gente? Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua companhia. Repito, sobre o assunto que nós falamos aqui do Maracanã entre Vasco, Flamengo e Fluminense, tá aqui, ó, embaixo nos comentários. Comente, dê a sua opinião sobre esse assunto que tá enchendo a paciência da gente já, isso aí, né? Pelo amor de Jesus Cristo. Dê a sua opinião sobre esse assunto aí envolvendo a concessão do Maracanã. Quem vai ficar com o Maracanã aí? Eu, Jesus Cristo. É isso. Beijão no seu coração. Obrigado aí pelo carinho, obrigado pela companhia. Repito, não faltei com respeito nem com o Flamengo, nem com o Fluminense. É bom que vocês entendam isso. É questão de opinião. Por isso que eu quero que vocês deixem a opinião de vocês. Você que é flamenguista, você que é Fluminense, você que é Vasco, você que é Botafogo, você que é Corinthians, você que é Palmeiras, enfim, qualquer time que você torça, deixa a sua opinião aí, viu? Deixa a sua opinião nos comentários aí sobre esse assunto, beleza? Obrigado então, às 18 horas a gente volta com mais um vídeo aqui no canal, pra gente fechar, como eu digo sempre, com chave de ouro, né? Essa terça-feira, dia 25 de abril de 2023. Os nossos assuntos, os nossos vídeos aqui sempre no canal. Deixa o like, comente, compartilhe, se inscreva no canal e também sininho de notificações para que vocês não percam nenhum vídeo aqui no canal sempre que postarmos. Abraço, beijo no coração.